Saudações, meus queridos, amados e idolatrados bastiões. E aí? Aí vão olhar e vão dizer, ué, Arnaldo, mas sexta-feira tu tá de paletó? Você normalmente, sexta-feira, tá mais despojado. É isso aí, não tá mole para ninguém, não. Tá ruim para todo mundo. Hoje não tem nada de estar despojado, não. Hoje, Arnaldo Vergueira, Sebastião que vos fala, aqui na luta, sempre. E hoje, o nosso papo 8 de investimento, que é falar sobre o perfil do investidor. E aí a ideia de você começar a descobrir que tipo de investidor é você, isso vai fazer toda uma diferença. Que tipo de perfil eu tenho? Uma coisa mais tradicional, mais moderada, uma coisa mais arrojada? E aí? E aí nós vamos começar esse pensamento, esse bate-papo com relação ao seguinte: qual é a sua tolerância em relação a riscos e objetivos em relação ao teu investimento? Vamos determinar, por meio de um questionário um pouco mais aplicado por meio de corretoras e bancos, e aí, quando você for respondendo esses questionários, eles vão estar te mostrando ali onde é, o que é, por que é e como é, entendeu? E aí você vai chegar e vai esbarrar em três perfis. Um mais conservador é o cara que, para ele, a segurança está acima de qualquer coisa. Um moderado, que é um pouco lá, é um pé lá, um pé cá. Ele tem um certo equilíbrio entre a suposta segurança e um retorno um pouco maior. Entre ser aquele cara mais seguro, mas ser um pouquinho arrojado, vamos dizer assim. E o arrojado mesmo, que é a busca máxima, né? Uma rentabilidade maior, aquele cara que aceita correr mais riscos. Eu, particularmente, digo que isso fica para os investidores mais jovens. Eu vejo que o cenário que eu vejo hoje, as pessoas com um pouco mais de idade, elas estão preocupadas em situações em que elas possam, dentro de um cenário, as pessoas querem ter mais controle sobre isso. E a ideia de um investimento que pode virar fumaça me deixa numa situação muito complicada. Como é que eu vou reagir ao ver uma coisa que, se eu tivesse tido um pouco mais de responsabilidade, a coisa não estaria naquele nível, né? Que nesse exato momento é não existir mais. E aí, depois que você conhecer bem a ideia do que seria ou do que é o teu perfil, você vai poder alinhar que tipo de investimento você vai adotar e que tipo de investimento para que tipo de objetivo, baseado em qual realidade e para qual finalidade, beleza? E aí você vai entender que, dessa forma, você vai evitar decisões mais emocionais e você vai dificilmente passar por perdas desnecessárias. Aí você vai dizer, pô, perda desnecessária? É, porque para o cara que é mais conservador, ele ganha menos, mas ele vai consistente. Para o cara que é arrojado, ele vai ganhar um pouco mais, mas ele corre o risco de perder. E aí? O que vocês preferem? Ganhar pouco ou perder muito? Eu prefiro a primeira opção. Mas com isso você vai permitir a construção de uma carteira de investimentos mais voltada para o teu perfil, não necessariamente a tua necessidade. Você pode ter uma necessidade e o teu perfil ser diferente daquilo que você supostamente gostaria que fosse. Dessa forma, estudando melhor o teu perfil, você vai entender que você vai conseguir ajustar melhor as expectativas entre aquilo que você quer e aquilo que você vai ter, entendeu? Você vai ajustar melhor o teu risco com o teu retorno. Isso vai fazer muita diferença
na hora em que você tiver que tomar algumas decisões. E aí vem uma coisa agora que é exatamente o que eu acabei de falar. Um dos fatores que irá definir melhor a tua escolha ali do teu perfil, mais conservador, mais arrojado, primeira coisa, é a idade. Os mais jovens, eles detêm um tempo maior para recuperar perdas. As pessoas com um pouco mais de idade, elas não têm muita tolerância a esse risco, não. Prefere o devagar e sempre do que, de repente, uma situação em que ela possa, numa tacada, perder valores. Não é nem o ganhar menos, mas perder valores. Outra coisa é o objetivo financeiro. O objetivo financeiro é o quê? Curto prazo? É baixa volatilidade. Médio prazo? Equilíbrio. Longo prazo? Tolerância um pouco maior ou maior a possíveis oscilações de investimento. O investimento pode dar uma remuneração maior ou menor, mas assim, você não está preocupado com isso, porque aquele investimento ali é um investimento de longo prazo. Outra coisa é a tolerância que se tem em relação às perdas. Como é que você reage ao desconforto de desvalorizações monetárias? A ideia do dinheiro desvalorizar. Como é que você reage sobre isso? Naturalmente, mal. Tá, mas você tem mais tolerância para isso? Você é mais, vamos dizer assim, é mais rápido, é mais inciso, é mais contundente em relação a essa tolerância? Como é que funciona a tua reação emocional em relação a essas perdas? Uma outra coisa, como é que está a tua situação financeira neste momento? Você está bem? Você tem uma visão. Se você está bem, você tem uma visão. Se você não está bem, sua visão é completamente diferente. E aí, perguntas que você pode se fazer para avaliar a sua tolerância. Primeiro, como você reagiria se o seu investimento caísse 10%? Qual seria o prazo dos teus objetivos em relação aos investimentos? Segunda pergunta. Terceira, você acompanha o mercado frequentemente ou você prefere algo automático? Porque quanto mais automático, menos controle. Pensa nisso. Hein? Você tem que estar olhando ali. O que o titio Arnaldo sempre fala. Você hoje tem ali uma reserva de emergência e com que frequência você recorre a essa reserva de emergência? E outra pergunta, você costuma repor dentro de um prazo estimável essa reserva que você retirou da tua emergência? Resumindo, o que você busca? Mais segurança ou um maior retorno financeiro? E, junto a isso, um maior risco. Vamos pensar nisso, hein? Baseado nisso, gente, você vai desenvolver o pensamento em se você é um conservador, você vai gerar foco em preservar mais o capital. Entendeu? Se você é moderador, você vai gerar um foco maior no equilíbrio entre os riscos e o retorno, entende? Esse aí eu acho que até pode ser. E o terceiro é o fato de você ter um foco maior no crescimento e na valorização do teu dinheiro num espaço de tempo menor. É quando você é mais arrojado. E aí, gente, a primeira coisa que você precisa entender neste momento é respeitar o teu nível de tolerância para as mudanças. Respeitar essa ideia e evitar decisões impulsivas. Estude bastante. Não deixe isso na mão de uma pessoa que, de repente, não vai ter o mesmo valor e o mesmo carinho, o mesmo cuidado que você teria com uma coisa que é o que o titio Arnaldo sempre diz, que é teu, mas que não te pertence, que é o que eu normalmente falo. Para que devemos investir? Primeiro, para o momento de crises realmente importantes.
Esse é o primeiro motivo. E segundo, coloque na cabeça que esse dinheiro não é teu. Esse dinheiro é dos teus familiares para aquele momento em que você faltar, seja de forma provisória ou definitiva. E aí, com isso, você vai deixar para sua família boas lembranças. Caso contrário, você deixará péssimas apurrinhações. Ok? Um beijo, papo dado, bate-papo 8 de investimento. Finalizamos aqui. Começaremos o nosso final de semana. Semana que vem, semana 9, e na outra 10 e acabou. Depois disso, possivelmente, todos esses bate-papos, do 1 ao 10, de cada uma dessas apresentações, endividamento, educação financeira, empreendedorismo e investimento, elas vão se tornar um livro. E esse livro vai estar disponível aqui. Como o nosso outro livro, que eu não esqueci, não. Já está tudo em andamento. É porque nós tivemos alguns contratempos, entrou aí o projeto do podcast, que também vai estar alinhado em breve. Mas, com isso, a proposta de termos livros disponíveis para a nossa coletânea de trabalhos aqui. Ok, gente? Um abraço, bom final de semana. Segunda-feira estamos de volta, esperando que seja com um assunto mais interessante e mais agradável sobre o nosso cenário político, porque está complicado, gente, está complicado. Tchau, gente. Até segunda.